Nós temos visto as parábolas do Senhor Jesus Cristo, temos estudado essas parábolas e visto a relevância e a importância dela para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu gostaria de estudar com você a parábola das 10 minas, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos 11 a 27. Nós faremos a leitura deste texto e na sequência nós então vamos estudar e aplicar para a nossa vida de forma prática. A palavra do Senhor diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar seus servos, a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu servo, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, está aqui a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou o meu dinheiro ao banco, assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a minha mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trago-nos aqui e matem-nos na minha frente. Se você escutou a mensagem de ontem, quando nós estudamos a parábola dos talentos, você já percebeu um paralelo interessante. Então eu não vou ficar repetindo o que eu já falei na outra parábola, mas eu quero trazer principalmente as diferenças. Mas vamos ver aqui então o que nós podemos aprender com esta parábola. Se você não escutou a de ontem, a explicação da parábola dos talentos, escute lá primeiro, para então vir para essa e aprender o que essa tem a mais, o que essa traz de novo em relação à anterior. Jesus conta esta parábola, e aqui está mostrando o propósito, porque ele estava se aproximando de Jerusalém e já tinha sido criada uma expectativa do reino de Deus ser implantado na terra, mas na interpretação errada daquela turma. Eles achavam que Jesus ia se tornar o rei de Israel, ia subjugar Roma, ia dominar sobre Roma e sobre todas as nações, e Israel agora seria como Roma era, mas agora Israel iria reinar sobre todas as nações através do Messias, que era Jesus. E Jesus queria mostrar que o entendimento deles estava errado e que não era dessa forma. E aí então Jesus começa a explicar que um homem de nobre nascimento estava para ser coroado rei, mas que ele iria se retirar para isso, para ser coroado, então ele voltaria. Jesus está mostrando a questão da diferença aqui entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, e que existia um espaço de tempo aí entre elas, entre essa primeira e essa segunda vinda. Este rei, que é Jesus, ele iria se retirar para receber a sua coroa, e aí voltaria já com essa coroa para reinar plenamente sobre aquilo que é dele. Jesus está mostrando uma tensão aqui onde o reino dos céus já havia chegado nele, porque
os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, os pobres estavam ouvindo o evangelho, sendo honrados, sendo colocados numa posição de dignidade. A mulher estava sendo honrada, não acima do homem, mas ao lado do homem, e assim vai. Jesus está mostrando o reino de Deus é chegado, o evangelho está sendo pregado, as pessoas estão recebendo esse evangelho e percebendo esse evangelho já entre eles, mas ele ainda não está na sua plenitude, porque o rei vai agora para a terra distante, o filho, Jesus, deveria ir lá para a casa do pai, para ser coroado, e aí ele voltaria uma segunda vez para a terra, mas agora, da forma definitiva, aí quando o reino seria então estabelecido de forma plena, perfeita, absoluta e por toda a eternidade. Então ele fala, esse homem de nobre nascimento deveria ir para a terra distante para ser coroado e então voltar. E aí ele fala que este homem, que representa Jesus aqui, ele iria pegar agora as suas minas e ele iria entregar cada uma dessas 10 minas a um servo. Então 10 servos, cada um recebeu uma mina, uma quantia de dinheiro, a mina era uma quantia de dinheiro referente a mais ou menos 3 meses de trabalho de um trabalhador comum, tá certo? Ele entrega então, e isso daí era feito, era até habitual, o rei às vezes os reis faziam isso com uma certa frequência, então você queria ver se uma pessoa era apta a servi-lo no seu reino e administrar coisas grandiosas. Ele entregava pequenas quantias para essas pessoas, para esses servos, para eles administrarem. E se no final eles tivessem êxito, essa pequena quantia tivesse rendido, tivesse crescido, então ele iria considerar que essa pessoa está apta para estar ao seu lado na administração do seu reino, em coisas maiores, em coisas grandiosas. Então, este rei da parábola, este homem que tinha autoridade, que tinha um nobre nascimento, mas queria ir para uma terra distante para ser coroado rei, e aí então voltar e reinar de forma absoluta sobre todas aquelas coisas e pessoas, ele confia estas minas, esse dinheiro, a cada um daqueles 10 servos. Uma mina para cada um dos 10 servos. Então 10 minas dividida para 10 servos, aí cada um recebeu um. E aí então ele volta, e aí a prestação de contas, tá certo? É importante nós lembrarmos aqui também que o texto fala, antes dessa prestação de contas, que quando este rei agora vai para receber, para ser coroado, antes dele voltar, um grupo de pessoas se levanta, oposta, fala, nós não queremos este homem como um rei, nós não aceitamos a autoridade, o domínio, a liderança dele, se colocam contra ele, tá certo? Só lembrando isso você na sua mente aí. E aí então agora este homem volta, já coroado, e vai botar ordem na casa. O primeiro é chamado, e ele fala assim, Senhor, a tua mina, aquela mina que você me deu, aquela quantia de dinheiro, foi multiplicada 10 vezes. E aí, este rei, agora este homem que era de nobre nascimento e agora foi coroado no seu retorno, na sua segunda vinda, simbolizando a segunda vinda de Jesus, né? Ele fala aqui, olha, muito bem, meu bom servo, e agora você vai administrar 10 cidades minhas. Veja só, o que Jesus está dizendo? Que agora, como naquela parábola dos talentos, Jesus confia habilidades, bens, habilidades naturais adquiridas, dons espirituais para a gente, para nós que somos Igreja de Jesus Cristo, homens e mulheres batizados no Espírito Santo, ou seja, nascidos de novo em Cristo Jesus. Tudo que Deus nos entrega, a nossa saúde, a nossa capacidade de comunicar, tudo mais, tudo isso é para ser usado para o serviço dele. E ele nos entrega e isso deve ser multiplicado para a glória dele. Então, esse período nosso nessa terra é um período de teste, na verdade. Quem são os aprovados? Em primeiro lugar, aqueles que reconhecem que esse homem de nobre nascimento, que é Jesus, ele é rei, e que ele foi, e que ele vai voltar, e que aquilo, tudo que ele entregou nas nossas mãos, essas minas, esses dons, os talentos, as habilidades, o dinheiro, a profissão, tudo que nós temos, tudo isso é para ser usado para a glória dele, para o serviço dele, para que o mundo prove da justiça do reino, do amor do reino, da compaixão do reino, da palavra do reino, que é o Evangelho, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então tudo isso é confiado, isso deve ser multiplicado. Outros devem ser abençoados através da nossa vida, o nome de Jesus deve ser proclamado e engrandecido através da nossa vida. Esse primeiro recebeu a mina e ele multiplicou 10 vezes.
E a ele foi entregue depois, ele nem imaginava a grandeza disso. Falou assim, você vai reinar comigo. 10 cidades do meu reino, do meu império, vão estar debaixo da sua autoridade. Ele foi feito rei. E nós, na Bíblia, é dito que nós somos feitos por Cristo reis e sacerdotes. Reis que nós vamos reinar com Ele sobre toda a criação. Nós não temos nem ideia da grandeza daquilo que Jesus Cristo preparou para nós. Nós não temos nem ideia da grandeza daquilo que nos aguarda para aqueles que honram Jesus hoje neste mundo. Mas aí então vai o segundo servo. E o segundo servo fala assim, olha, a mina que você me entregou rendeu 5 vezes. E ele fala assim, então você vai agora reinar junto comigo. Eu te dou autoridade sobre 5 das minhas cidades do meu império, do meu reino. Veja, esse também vai reinar. Então veja, queridos, Deus está nos ensinando aqui, através dessa parábola do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui neste mundo para honrar Jesus, para servir Jesus, para fazer o nome dele conhecido, para abençoar outras vidas, o nosso próximo, agora, de tal forma que lá na frente, quando nós formos prestar contas, nós vamos falar assim, olha Senhor, com a minha juventude eu te honrei de tal forma, com os meus olhos eu te honrei de tal forma, com meus lábios eu te honrei, eu te glorifiquei de tal forma, no meu casamento eu te glorifiquei de tal forma, na educação que eu dei para os meus filhos eu te glorifiquei de tal forma, na administração dos meus bens eu só não ajuntei para comprar um carro, uma casa legal para mim, mas eu investi no teu reino, eu investi na tua igreja, eu investi em missões, eu investi naquele pobre que precisava de comida, que precisava de roupas. Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu fui, tudo que eu tinha foi para o teu reino, e Jesus vai nos honrar, e a partir dali nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade, sobre toda a criação, e essa criação vai ser feita nova, engrandecida, e nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos de fato ser feitos reis ao lado dele, para administrar aquilo que é dele. E nós estamos em prova aqui, para ver em primeiro lugar se a nossa fé é legítima, para ver se nós estamos dispostos a honrar este de nobre nascimento que é Jesus, o Filho de Deus, e que foi e voltará com a coroa na cabeça para tomar posse de tudo aquilo que é dele de forma plena e absoluta. Quem sou eu e quem é você? Espero que nós não nos identifiquemos com esse último agora, que volta e fala agora para esse Senhor. Eu sei que você é bravo, eu sei, todo o relacionamento dele baseado com esse Senhor agora é baseado no medo. Ele fala, eu tive medo, então eu enrolei num paninho, num lenço e guardei essa tua mina, está aqui de volta. E o rei fala assim, que incompetência, que servo infiel. Isso era um teste. Eu falei para vocês que eu entreguei isso daqui e era para render, e você não fez render. Você não utilizou isso para minha glória, para o meu engrandecimento. Então você não serve. Você é um servo inútil. E aí, esse rei agora coroado vai falar para os outros servos dele, tirem essas minas dele, entreguem para o que tem mais. E é interessante que o servo fala assim, mas Senhor, ele já tem um monte, e um monte de cidade para administrar, por que você está entregando isso daí para ele? Aquele que mais tem, mais será dado. Mas aquele que não tem, até isso que ele acha que ele tem, que ele pode achar que é dele, que tem algum direito sobre isso, vai ser tirado dele. Então, queridos, no reino de Deus é assim. No reino de Deus é assim, os fiéis receberão mais. Os infiéis, até aquilo que eles acham que eles têm, vai ser tirado deles. Isso eu já expliquei também um pouquinho na parábola anterior. Mas agora Jesus introduz algo novo e interessante aqui. Ele fala assim, e aquela turma que falava que não aceitava o meu reinado? E aquela turma que não reconhece o meu senhorio e que não quis se prostrar diante de mim? Chegou a hora da prestação de contas. E aqui o que Jesus está dizendo é que aquelas pessoas que passaram por este mundo, que na sua volta, quando Jesus voltar, não creem nele, aqueles que já morreram, mas também não creram, se mantiveram rebeldes em relação ao senhorio de Jesus Cristo, vai chegar a hora do julgamento deles. Ele fala que esses vão pagar por não terem reconhecido o seu senhorio. Que coisa triste, não? Que coisa triste.
A quem mais é dado, mais... A quem mais tem, mais será dado. A quem não tem, até o que pensa que tem, até aquilo que ele está nas mãos dele vai ser tirado. E ele diz, aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha presença, na minha frente. É o inferno. Queridos, vejamos isso. Aonde nós estamos hoje? Quem é você hoje? Quem sou eu hoje? Vamos refletir nisso. Deus confiou, deu a vida para a gente, dá a saúde, dá alguns bens, algumas habilidades, algumas capacidades que nós temos, tudo que nós temos, somos, sonhamos, planejamos, as pessoas que estão na nossa volta, tudo isso nós devemos utilizar para a glória e para o serviço de Jesus. Nós não estamos aqui para ficar ricos, para ficarmos ricos, ter uma casa legal, um carro legal, ou temos o nosso nome respeitado na sociedade. Não é isso. Nós estamos aqui para servir Jesus, porque um dia nós vamos prestar contas de tudo que Ele nos deu, de tudo que Ele nos deu, toda a capacidade, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós vamos prestar contas. E aqueles que se mantiverem rebeldes a Cristo até o fim, esses também serão julgados. Esses são chamados de inimigos e esses serão lançados no fogo do inferno. Mais uma vez, uma palavra diferente aqui, mas o inferno, a palavra inferno não está aqui, mas está claro que o julgamento e a condenação desses é certa. Façamos a nossa parte, honremos o Senhor Jesus Cristo, sejamos mais do que meros crentinhos de igreja, que frequentam a igreja, mas não vivem debaixo do senhorio de Jesus, e que não usam tudo que são, tudo que têm para a glória, para a honra e para o serviço dele. Nós vivemos para ele, nós existimos para glorificar Deus com as nossas vidas no mundo. E que nós façamos isso, e que o Senhor nos abençoe, e que nos faça homens e mulheres que abençoam outras vidas e glorificam Jesus. Amém.